O discipulado é algo extremamente importante. Cada um de nós aqui, um dia começou, neófito na vida cristã. E Deus foi trabalhando, e formou que líderes. E hoje a gente tem bastante líderes. Foi fácil? Não foi fácil, irmãos, porque requer tempo, disposição, desejo de aprender. E foi isso que aconteceu com Jesus e seus discípulos. E é interessante a gente atentar para isso. Então, no início eram pessoas que despreparadas, leigas. E depois de 3 anos, o que acontece, irmãos? Jesus separa algumas pessoas. E ele vê uma grande multidão de discípulos. Se você entender isso, você vai ver que ele convoca 70 discípulos para irem de 2 em 2 em cada casa, para eles experimentarem o que é a vida de seguir a Jesus, de entrar na casa, de levar a paz. E se as pessoas não quiserem a paz, as pessoas saem dali, vai para outro lugar. A ideia sempre foi de Jesus, irmãos, que nós fôssemos. É por isso que a palavra igreja é eclésia, aquelas pessoas que não ficam tão somente na igreja, mas que saem para fora para levar o grande amor de Deus. O que está acontecendo com a igreja hoje é que as pessoas estão vindo para a igreja e ficando na igreja. A gente está perdendo a missão. O capítulo 18 de Marcos, 16 de Marcos, 28 de Mateus vai sinalizar isso para a gente. Então é necessário que a gente tenha uma consciência, irmãos, de que se a gente não senta para aprender, a gente não pode ensinar. Concorda comigo, irmãos? Se você não senta para estudar a Bíblia, para aprender com um líder, ou um pastor, qualquer pessoa que seja capacitada a você, não vai poder ensinar. E tem pessoas que nunca sentaram e querem ensinar. Essa é a crise, muitas vezes, da liderança. Então, discipulado e relacionamentos. A gente tem que entender isso aqui, botar na cabeça. Que se a gente quer ser um discípulo, a gente tem que manter relacionamentos. Então, uma igreja que é participativa, ela coloca todo mundo para trabalhar. Não é o pastor que vai fazer tudo. Não é o diácono que vai fazer tudo. São pessoas que vão dividir as cargas, levar as cargas um dos outros, e aí a gente vai cumprir a lei de Cristo. Preparados para servir. Então Jesus dedicou 3 anos. E preparou esse modelo para trabalhar, irmão, nesse empreendimento que é o reino de Deus. E observa uma coisa, tanto em Mateus 28, 18 a 20, assim como Marcos 16, 14 e 20, o Senhor vai dizer que Ele deu autoridade. Irmãos, a gente tem autoridade. Uma igreja que não tem autoridade, ela não pode servir. E essa autoridade não é humana, ela é espiritual. É o poder do Espírito Santo de Deus que nos dá essa ênfase de levar, irmão, a mensagem de Jesus. Então, eu convido vocês a pensarem sobre toda a autoridade, não no meu nome, mas no nome que é sobre todo o nome de Jesus. E observe que logo em seguida o texto vai nos chamar a atenção, poder da onde? Do Espírito Santo, irmãos. A igreja de Atos é um grande exemplo para nós. Depois que veio o cumprimento de Joel sobre a vida da igreja, sobre o povo de Deus, irmãos, Deus deu poder e autoridade para nós. E a gente não pode, irmãos, de maneira nenhuma, abandonar essa ideia de que a igreja não tem poder. A igreja tem poder vindo dos céus. Foi dado todo o poder e autoridade para nós. Irmãos, para fazer muitas coisas. Aquilo que a gente pode fazer e o impossível, Deus também faz. Quando uma igreja se propõe, irmãos, a fazer o que ela tem que fazer. Orar, jejuar, ter vida devocional. Porque se a gente não entender isso, a gente vai continuar, na fase rasa da vida cristã. A gente vai dizer assim, está bom assim. Está ótimo. Para que mudar? E a gente deixa o comodismo entrar na nossa vida. Portanto, olha a palavra, irmãos, dada à igreja do Senhor no capítulo de Atos 1:8. Vamos ler comigo, irmão? Vamos lá comigo? Mas, vamos lá, igreja. Mas receberão Para que o Senhor deu, irmãos, à igreja o poder do Espírito Santo? Para quê, irmãos? Para a gente ser testemunha dele.
É muito importante a gente entender isso como igreja, como liderança, irmãos. Até os confins da terra. Irmãos, quantas pessoas estão fazendo o trabalho do Senhor através da igreja? Quando você dizima, como você oferta. Quantos missionários agora, irmãos, estão pregando a palavra do Senhor para pessoas que você jamais poderia ir. Então a missão é que Jerusalém é aqui, irmãos, ó, é aqui na minha cidade. Jerusalém é aqui. A minha Jerusalém é o meu contexto, é a minha cidade. Judéia, meus irmãos, é o Brasil todo. E Samaria, irmãos, é até os confins da terra. Foi isso que a gente aprendeu e a gente aprende no discipulado. Então que a nossa Jerusalém, que a nossa cidade, que o nosso bairro seja alcançado. Não é fazer aquela declaração que para mim não resolve nada. Jardim Maracanã é do Senhor, Senhor, obrigado. É verdade, eu creio. Adianta isso, irmãos? Vamos fazer um ato. Vamos impor as mãos. É ir, irmãos, e discipular um a um. É isso que Jesus fez. Ele reuniu um grupo seleto de pessoas e preparou por 3 anos. E no finalzinho, o que diz a Bíblia? Que alguns, meteram o pé, irmãos. Porque seguir a Jesus é estreito o caminho, a porta é apertada. Seguir a Jesus, ser um discípulo dele, é renunciar tudo que você tem. Então você será o quê? O meu discípulo. É tomar a cruz, como nós pregamos recentemente. É fácil, irmãos? Não é nada fácil ser igreja. Não é nada fácil, além de ser igreja, se tornar um discípulo dele, uma igreja discipuladora. Porque você pode encher a igreja de eventos, de congressos, e a gente tem que parar com essa ideia do saudosismo lá atrás. Gente, a gente está vivendo essa geração, é esse tempo que nós estamos vivendo, é para esse tempo que Deus chama cada um de nós, como líderes que nós somos, de empreender, irmãos, o reino de Deus. E não adianta você achar que só vir à igreja vai resolver o teu problema. O problema dessa geração, irmãos, é mais do que compaixão, como nós lemos aqui. Quando você olha o texto, irmãos, de Jesus, ele olhou a multidão naquela época, há mais de 2000 anos atrás, ele viu pessoas aflitas, pessoas sofridas, e que pessoas que precisavam da compaixão. E ele falou, vocês têm que orar, vocês têm que clamar, vocês têm que jejuar, para que o Senhor mande o quê? Mais pessoas, cheias da compaixão de Jesus, para que então a igreja seja esse referencial hoje no mundo, como uma igreja, Deus, que de verdade está olhando para a seara, mas não está só olhando para ela, está trabalhando. E o Senhor envia trabalhadores para ela. Qual os desafios, irmãos? O texto que a gente escolheu, e aí, nesse exato momento, eles já estão preparados, já são os discípulos, já são os apóstolos de Jesus. Quando você vê os desafios da liderança, Jesus prepara pessoas. Quer aprender, irmão? Senta. Quer aprender? Participa. Quer aprender? Se envolva. Isso é liderança. Quer ser bênção? Vem para cá, soma com a gente. Não adianta essa igreja não faz nada. Vem para cá, participa. É muito fácil as pessoas falarem, essa igreja não faz nada. Essa igreja realiza assim muitas coisas com poucas pessoas, e que poderia realizar muitas coisas com muitas pessoas. É por isso que o Senhor chama pessoas para assumir compromisso com Ele, propósitos com Ele. Esse é o desafio da igreja, irmãos, é o seu desafio. Ou ninguém me chama, ninguém me convida, está lá no nosso rascunho. Se envolva, se encaixa, tem um lugar para você, tem um dom, aleluia, encaixa naquilo que você gosta de fazer e faz com muita alegria, e faz com determinação, com responsabilidade. Se tem mais do que um dom, melhor ainda. Mas não diga que essa igreja não faz nada, é você que não faz nada. É você que é preguiça. É você que não se deixa ser usado por Deus. É você que não entende o poder que o Senhor derramou sobre nós, o poder do Espírito Santo. Então se envolva em nome de Jesus. Olha como diz o texto, quero que vocês leiam comigo, vamos lá? Não me escolheste vós a... Então presta atenção, Deus escolheu vocês, irmãos.
Deus escolheu a igreja, Ele separou pessoas. Mas eu vos escolhi o quê? A vós. Ele que escolheu. Foi o Senhor que passou. Ele sai lá daquela batalha espiritual do capítulo 4 de Mateus. Ele tem uma batalha com o inimigo. Ele vence o inimigo pelo poder da palavra. E ele sai e ele começa então a convidar as pessoas para irem com ele, irmãos. Então Jesus agora faz essa coisa linda. Ele separa pessoas para o ministério. Presta atenção, quem tem um dom tem um ministério. Meu ministério é pastoral. Talvez existem pastores aqui que ainda, estão com medo de serem chamados. Não tem. Se Deus falou com você, meu filho, vai para o seminário, se prepara para ser pastor. Cada um de vocês tem um dom. Agora, se vocês querem de verdade servir a Deus, os desafios da liderança passam pelo discipulado, para o aprendizado, irmãos. É assim que a Bíblia nos ensina em toda a sua trajetória. Do Gênesis ao Apocalipse, Deus vai chamando Abraão. Abraão, sai da tenda, sai do comodismo. Olha as estrelas do céu, olha o quanto Deus pode fazer. Abraão larga tudo, irmãos, e vai. E ele vai na fé. Assim é a igreja, assim é você que está aqui nesta manhã. Saia do comodismo. Porque a gente está vivendo um tempo do comodismo. Do tá bom assim, e não está bom, irmãos. A gente pode melhorar sim ou não? Ele escolheu. E ele nomeou, irmãos, Enoque, Pedro, Tiago, João. Cada um de nós ali, irmãos. Para quê, irmãos? Olha lá, para que a gente saia, para a gente ir, para que vades. E qual é o propósito da sua ida, do seu compromisso com Deus, com o discipulado? Irmãos, que dê frutos. Irmãos, pensa comigo. Sério. Por que não há conversões? A culpa é do Espírito Santo? Muitas vezes a gente acha que quem convence é o Espírito Santo. E a gente sabe muito bem disso. Mas quanto de nós aqui trabalhou durante um ano com uma só pessoa? Falei, eu vou trabalhar e orar e jejuar por essa pessoa e vou ao encontro dela. Você imagina se cada um de nós assumisse esse papel, irmãos? Quantas almas se rendiam aos pés do Senhor no final de cada ano, queridos? Pastor, a gente está visitando, a gente tem reunião, pastor, a gente está orando. Eu estou falando para você assumir um compromisso de paternidade. Eu vou até o fim com ele. Eu vou continuar até o fim, até que ele se converta. Às vezes leva 10, 5, 1 ano e talvez de um dia para o outro, olha. Deus fez a obra do convencimento. Então, a fim de que tudo, irmãos, olha que tudo quanto fizerdes em meu nome. Meus irmãos, isso aqui é uma realidade, olha. Na verdade, irmãos, a última frase desse versículo tem a ver com de ser, de ir, de fazer. Mas você tem, olha, ele termina com oração, mas é a oração que move os céus, irmãos. É a oração que move o coração de Deus. Então você vai ser o que tem que ser, um discípulo autêntico do Senhor Jesus. Você vai fazer indo e você vai então deixar que toda a obra do Espírito Santo de Deus seja completada em você. É fácil falar assim, né, pastor? Não, irmãos. É possível se a gente, através de cada um de vocês que estão aqui nesta manhã, Deus moveu os céus e fazer com que cada um de vocês assuma uma responsabilidade. Pastor, a minha demanda é muito grande, eu tenho muitos compromissos no meu trabalho. Aí você vai colocar algumas coisas que você chama talvez de desculpas, mas que não, são bloqueios que você mesmo coloca para não realizar e para não fazer. Então, desbloqueia. Fala, não é o meu trabalho, porque o teu trabalho é uma bênção, foi Deus que te deu. Sim ou não, queridos? Foi Deus que te deu. Você estava aí talvez estagnado na inércia, Deus te deu um trabalho, então glorifica a Deus. Não é o trabalho que vai impedir você de fazer a obra do Senhor. Eu estou cansado, cansada. Quem é que não está nesse tempo? Jesus olhava as multidões assim, aflitas e cansadas. Mas não é o seu cansaço, a sua fadiga que vai atrapalhar o reino de Deus crescer, não. Você vai dizer, eu serei uma bênção, cansado ou descansado. Eu serei uma bênção no ano de 2022, eu creio assim. Vejam a oração, agora,
sacerdotal de Jesus. Olha, irmãos, é a minha oração também, é a sua oração. A minha oração não é apenas por eles. Olha, irmãos, não é apenas por eles. Ou seja, não é pela igreja. Vamos orar pela igreja. Vamos clamar pela igreja. Vamos dobrar nossos joelhos. Vamos fazer reuniões de oração. Vamos orar. Então a oração é por eles. É para os discípulos, é para nós aqui. Eu rogo também por aqueles. Espera aí, gente. Agora Jesus está dizendo, eu estou orando não somente para a igreja, mas eu estou orando para aquelas pessoas que vão se converter. Irmão, nós temos que ter, lembra o projeto Ação André? Ele vai sair do papel, irmãos. Eu estou orando por aqueles que crerão em mim por meio da mensagem de quem? Minha e sua, irmãos. Minha e sua. Se a gente não falar, as pessoas não vão crer. Então observe, Deus ora pela igreja. Interessante que Jesus não precisava orar e ele orava, irmãos. Jesus precisava orar, irmãos? Ele era Deus, irmãos. E ele nos ensinou a orar. Então a ideia de Deus, eu vou orar pela igreja, mas eu vou orar pelas pessoas, presta atenção, as pessoas que estão longe de Deus, longe da salvação, e que precisam, que vão crer em mim através da igreja, e essa igreja vai ser uma igreja multiplicadora, com todas as imperfeições. Para que todos, quem, irmãos? A igreja e as pessoas que vão se converter. Porque tem pessoas que para que todos sejam um, a gente pensa só no povo de Deus. Não, a ideia aqui, irmãos, é para que as pessoas que vão se converter também sejam um em Cristo Jesus. Ou seja, a igreja trabalhando, a igreja orando, a igreja levando a mensagem, a igreja trazendo as pessoas salvas, redimidas pelo poder de Deus, e agora todos nós, uma só igreja, um só corpo, um só povo de Deus. Essa é a oração sacerdotal de Jesus. E ele termina, para como tu estás em mim e eu em ti, que eles também, esteja em nós, ou seja, a igreja do Senhor. Para que, qual é o propósito, irmãos, da igreja? Para que o mundo creia que Jesus morreu na cruz do Calvário, morreu por mim e por você, para que todos entendam que ele não veio aqui por acaso. Ele veio por causa de mim, de você e por causa do mundo. E se você está estagnado, colocando desculpas, como Deus vai trabalhar? Através da igreja. Quantos seguiram Jesus? Aí vocês vão ter, é um escândalo isso aqui. A Bíblia diz que Jesus tinha uma multidão de discípulos. E ele dizia, por isso eu vos digo que ninguém pode vir a mim, se o Pai não for lhe concedido. E aí Jesus vai dizer, aquela palavra tão forte, né? De comer a minha carne e beber do meu sangue, irmãos. A Bíblia diz que alguns já não andavam com ele mais. Seguir a Jesus, meus irmãos, é muito mais do que vir à igreja. Vir na igreja, cultuar a Deus, não é tão difícil assim. Seguir a Jesus com renúncia, com dedicação, é muito mais difícil do que a gente imagina. E eu faço a conclusão e eu vou terminar aqui, depois a gente termina essa palavra sobre sentimento e necessidade. E aí é o texto que eu li com vocês. Ele ia passando, meus irmãos, por todas as cidades. Imagina agora quantas cidades, igual eu estava, a gente vai levantar uma oferta hoje e à noite para o pastor Sérgio. Lá em Passos, só Jesus na causa, né, irmãos? Eu deixei até um texto lá no grupo, depois vocês oram pelo pastor Sérgio. E não somente vários pastores que não têm o que a gente tem aqui. E ele está lá, com todas as dificuldades, como missionário do Senhor Jesus em Passos. Como está lá o pastor Juninho, lá em Santa Catarina, Joinville, falou, pastor, pensei que seria fácil aqui. A maioria são espíritas, a maioria são daquela região racional. Ele falou, pastor, para bater em uma casa de uma pessoa, você tem que levar uns 2 anos para a pessoa abrir a porta para você. Para as pessoas conversar com você, você tem que pensar muito, até que ele resolva falar oi, boa noite, bom dia, tudo bem.
Eles são assim. É outra cultura lá. Ele falou, pastor, que desafio. E ele está lá já, acho que uns 4 anos assim, ó. Mas a obra está indo. Os desafios, meus irmãos, que a gente sabe que cada região tem, são desafios. Então observe que ele vai dizer, pregando boas novas do reino, curando todas as enfermidades e doenças, irmãos. Essa autoridade foi dada para a igreja. E por que a igreja não cura? Porque não é o mais importante. A igreja cura, mas o mais essencial é a salvação. E aí as demais coisas vêm junto, em nome de Jesus. Ao ver multidões, ele teve compaixão delas, porque eram pessoas aflitas e desamparadas, como ovelhas sem pastor. Irmãos, presta atenção, quantas pessoas precisam ser pastoreadas? E pastorear não é o pastor. Pastorear é a ideia de cuidar. Quantas pessoas nessa pandemia precisam e precisam ser cuidadas, irmãos? Uma só palavra que você mandar, uma visita, não podia, mas hoje já pode. Então, quantas pessoas precisam do cuidado? Pessoas do seu trabalho, do seu convívio. Quantas pessoas precisam ser pastoreadas? E Jesus viu uma multidão naquela época, imagina hoje, uma multidão que não tinha pastor, que não tinha gente para cuidar. E a igreja tem que pensar na ideia do cuidado. A gente precisa cuidar da nossa área emocional, espiritual e física. E tem muita gente bem ruim na parte emocional, porque também está ruim na espiritual. E aí, a consequência é, irmãos, o corpo. Aí vem o desânimo, o fracasso, o medo, o pavor. Aí vem a questão do suicídio, porque a pessoa já não tem mais propósito, não tem motivo para viver, e as pessoas estão fazendo o quê? Tirando a vida. A igreja, meus irmãos, é o remédio, sim, porque o evangelho é o remédio. É o poder de Deus para a salvação de todo aquele que nele crê, queridos. Então ele disse, a seara é grande, os trabalhadores são poucos. E aí, irmãos, qual é a nossa missão? São poucas pessoas. Presta atenção no que eu vou dizer para vocês. Essa igreja está de pé por quê? Toda a igreja participou, toda a igreja se envolveu. Não, irmãos. Essa igreja está de pé porque algumas pessoas se levantaram. Não tiveram medo da pandemia. Não recuaram. A gente fez o que fez. Pelo poder do Espírito Santo de Deus, a gente está de pé, porque uma parte da igreja se levantou e não vamos deixar a peteca cair. Eu louvo a Deus pela vida de cada um de vocês. Vocês se moveram, doaram equipamentos, nos abençoa na quarta, no domingo, na transmissão dos cultos ao vivo. As coisas mudaram, os cultos mudaram, mas a igreja não foi fechada, porque a igreja não é um templo. A igreja não são paredes, a igreja são pessoas como você. E louvado seja Deus, porque a igreja não fechou e nenhuma porta pode fechar. A Bíblia diz que o poder de Satanás não tem poder de fechar a igreja do Senhor Jesus, queridos. E ela vai continuar viva e ativa no planeta Terra pelo poder que há no nome de Jesus. E Ele mandou que a gente orasse, irmãos. Não sou eu que trago pessoas para a seara, é o Senhor. E a missão da igreja é jejuar e orar, para que trabalhadores venham mais. Vocês são os trabalhadores da seara. Pastor, eu tenho as minhas atividades, eu tenho, os meus deveres familiares. Gente, eu também tenho, você tem. Eu tenho estado extremamente cansado, mas muito motivado. Se eu pudesse, eu nem entrava de férias, mas vou ter que descansar pelo menos 15 dias aí. Para a gente relaxar um pouquinho e para a gente seguir o passo. Então Deus chamou pessoas para servir, irmãos. Pessoas para participar do seu reino. Ele, desculpa aí, a palavra é quebrou, deve estar quebril aí, né? Quebrou paradigmas. O trabalho é participativo. Não trabalhe sozinho, porque quando você trabalha sozinho, seu trabalho só para você. Não é verdade, irmão? Só para você. Nunca trabalhe sozinho, chame pessoas. Eu aprendi que no discipulado você nunca deve estar sozinho. Sempre com alguém do lado. E Jesus nos ensinou isso. Trabalhe sozinho, aí você vai ter o que você tem. Agora trabalhe, treine muito, e Deus multiplicará o quê? A seara, irmãos. E aí, eu não vou ler tudo isso aqui. Essas pessoas que querem servir a Deus, está aí. Aí. Irrepreensível. Olha, gente. Sóbrio, vigilante, honesto, hospitaleiro, apto, não dado ao vinho, não soberbo,
Não seja iracundo, espancador, está aí. Ó. Como cumprir eficazmente, eu concluo aqui, irmãos. Ele diz o seguinte, com um relacionamento vertical e horizontal. Olha, Deus que é o dono da igreja. E o vertical é que todos vocês vão participar, vão se envolver e Deus vai abençoar a igreja. Com Deus, liderança e igreja. O ministério é cumprido com a minha devoção. Pelo amor de Deus, irmãos. Se você não tem devoção, é melhor que tenha. A devoção é você e Deus. Não existe devocional com um grupo, não. A devoção é algo pessoal. Que eu não posso participar, é você, Deus, o Espírito Santo e a palavra. A gente fala, vamos fazer um devocional. A devoção, a comunhão é com você, em nome de Jesus. O nosso homem interior deve ser alimentado pelas orações, meditação na palavra, jejum e comunhão com Deus. E os propósitos, Jesus sabia da sua missão. Eu tenho que saber como líder da minha missão. Saber aonde vamos chegar para que fomos chamados, irmãos. E onde queremos atingir. Vocês sabem para onde nós vamos esse ano? Quais os propósitos? Vocês vão escrever aí, tá bom? Nesse nosso bate-papo aqui, daqui a um pouquinho. Nosso coração tem que bater forte por Jesus, irmãos. Ó, aqui tem que, é como aquela paixão, que você encontrou, o seu amor, e aquilo bate forte até você chegar perto da pessoa e dizer assim, ó, eu te amo, você é a mulher da minha vida, eu quero casar com você, é mais ou menos assim. Primeiro namorado, e a gente fala coisas até que é além da conta, né, irmão? Não é assim mesmo? Bate forte. E a gente treme quando a gente ama alguém, quando a gente quer alguém. Foi assim o seu encontro? Com Jesus é a mesma coisa, tem que bater latente aqui. A vida de Jesus tem que bater forte aqui, irmãos. Você não pode mais amar mais o seu esposo do que a Jesus. Ame seu esposo, mas ame a Jesus em nome do Senhor, da sua família, mas ame Jesus. Temos que sentir Ele dentro de nós, sentir Ele entrando em nossas vidas, na vida das pessoas. Nosso testemunho, a nossa vida, perdoando, ensinando, aprendendo, ouvindo, sendo fiel, dizimando, ofertando, vivendo em santidade, participando. Assim devemos seguir. Que Deus nos abençoe, irmãos. Cada um de vocês que estão aqui. E a minha súplica, a minha oração é que a igreja seja uma igreja participativa. E a gente vai mudar um pouco dos cultos também, para todo mundo participar. E a gente sempre faz isso, mas a gente quer fazer com mais participação. Tem tantas coisas que nós podemos nos desenvolver. Quantos ministérios a gente tem? E a gente não dá conta de tudo. Se nós tivéssemos mais gente. Nosso material humano como igreja é pouco. Mas o pouco com o poder de Deus, irmãos. Deus alavanca o reino dele, a igreja dele. Acredite nisso. E que Deus nos abençoe. Em nome de Jesus. Amém. Feche seus olhos, Pai, no nome de Jesus. Aqui estamos, como igreja. Desafios enormes para a frente. Mas quem é o dono da obra, Senhor? Quem é o dono da seara? É o Senhor que é o dono da seara. Nos ensina a clamar, a discipular, a orar, a jejuar, para que a seara cresça, para que o reino de Deus cresça, para que o teu nome seja exaltado e glorificado, tanto no céu como na terra. Fica conosco, em nome de Jesus. Amém. Gente, quem pode fechar a live, tá bom? Que Deus abençoe a todos que assistiram e tenha todos um bom dia e logo mais à noite estaremos aqui.